E aí, futuro servidor, vamos lá. Mais um bloco de questão. Questão 31 na tela aí já de você e fala: considere que Albertina tenha trabalhado como empregada na empresa FC Máquinas Limitadas durante o período de julho de 92 a dezembro de 2003, quando foi demitida. Ainda desempregada e comprovada tal situação, em julho de 2006, sofreu um atropelamento que a incapacitou temporariamente para o trabalho. Nesta situação, a Albertina não terá direito ao recebimento de auxílio-doença, porque perdeu a qualidade de segurado. Ou seja, está dizendo que nessa data aqui, não terá direito porque perdeu a qualidade de segurado. Linha do tempo aí, meu querido, não tem para onde fugir não. Faz a linha do tempo. Vamos lá. Ela era empregada da empresa FC Máquinas Limitadas durante o período de julho de 92 a dezembro de 2003. Gente, julho de 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Ela tinha mais de 120 contribuições. Então, ela foi demitida em dezembro de 2003. Aí ela tinha 12, ou seja, 12 meses vai dar até dezembro de 2004. Ela tinha mais de 120 contribuições? Tinha mais de 120 contribuições. Então, ela tinha 12 meses e ia até dezembro de 2005. E aí, aqui fala ainda que ela, ainda desempregada e comprovada tal situação. Ou seja, ela comprovou que ela estava numa situação de desemprego. Então, aqui ainda vai até dezembro de 2006. Dezembro de 2006. Correto? Então, ela tinha 12 devido à cessação, 12 devido ter mais de 120 contribuições e 12 devido ter comprovado a situação de desempregado. Ainda desempregada e comprovada tal situação, em julho de 2016 sofreu um acidente. Nessa situação, a Albertina não terá direito ao recebimento de auxílio-doença, porque já perdeu a qualidade de segurado. Gente, ela ia perder somente em dezembro. Em julho de 2006, ela ainda é sim segurada. A questão está correta. A questão está correta. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Opa, desculpa, a questão está errada, né? Porque está dizendo que ela não era. Tá? Está dizendo que ela não era. A questão está errada. Estava só respondendo uma coisa aqui importante, gente. Apaga aqui. A questão está errada porque ela tem direito, né? E aqui está o não. Ela tem direito a receber o benefício. Porque... Não, está atrapalhando não. Porque ela tinha qualidade segurada ainda, tá bom? Então a questão está errada. Vamos lá, questão 32 na tela fala o seguinte. Questão 32 fala o seguinte. Considere que Pedro explore individualmente em sua propriedade rural a atividade de produtor agropecuário em área contínua, equivalente a 3 módulos fiscais, em região no Pantanal Mato-Grossense, e que durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano explore atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagens rústicas. Nessa situação, Pedro é considerado segurado especial. Olha lá então, ele explora sim a atividade individualmente. Lembre que segurado especial pode ser em regime de economia familiar ou individual, tá? Em sua propriedade rural, ele exerce atividade em 3 módulos fiscais, lembrando que pode ser até 4 módulos fiscais na região do Pantanal, e durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, explora atividade turística. Pode segurado especial explorar atividade turística? Pode, até 120 dias no ano. Olha aqui, se é dezembro, então é um ano. Então em dezembro faz de conta de 2021, eu explorei só 30 dias, não me desenquadrou.
Virou o ano, janeiro e fevereiro, eu explorei 60 dias, né? Então, considerando que o mês tem 30 dias, tá, gente? Eu explorei 60 dias. Passou 120? Não. Mesmo se eu considerar os 3 meses juntos, não daria os 120 dias. Não daria os 120 dias. Então, aqui, nessa situação, Pedro é considerado segurado especial? Com toda certeza. A questão está correta. A questão está correta. Próxima questão aí, questão 33. Questão 33 na tela. Questão 33 na tela fala o seguinte. Questão 33 fala o seguinte. Roberto, produtor rural, é segurado especial e não faz recolhimento para a Previdência Social como contribuinte individual. Nessa situação, para recebimento dos benefícios a que Roberto tem direito, não é necessário recolhimento para a contagem do prazo de carência, sendo suficiente a comprovação da atividade rural por igual período. Que treta é essa? Como assim, professor? A Previdência, ela não é caráter contributivo? Como é que se ele não contribuir, ele vai ter direito? Aí você vai parar, prestar atenção nessa cabra aqui e falar o seguinte: ei, esqueceu que o segurado especial contribui sobre a comercialização? E caso ele queira, ele pode contribuir também para ter uma renda maior que o salário mínimo? Mas se ele não contribuir, se ele não comercializar, basta comprovar a atividade. A questão está correta. Basta ele comprovar a atividade. Comprovou a atividade, meu amigo, morreu o assunto. Ele é considerado segurado especial. Basta comprovar. Professor, que negócio é esse de carência? A gente não estudou carência ainda. Mas carência é a quantidade mínima de contribuições que eu preciso possuir para ter direito a alguns benefícios. Exemplo, auxílio-doença, ou seja, benefício por incapacidade temporária. Eu preciso ter quanto? Em regra, 12 contribuições. Se eu tiver 12 contribuições, amém, muito legal, bacana, você é passível de receber benefício por incapacidade temporária. Ok? A questão, então, aqui está correta. Ele não precisa contribuir. Aí, professor, que coisa absurda, ele não precisa contribuir. Sim, segurado especial é especial devido isso, devido à comprovação dele ser por documento. Mas caso ele comercialize a produção, tem que descontar lá 1,2%, sendo que 0,1, né, mais 0,1 para os acidentes de trabalho. 34. Alzira, estudante, filiou-se facultativamente ao regime geral de previdência social, passando a contribuir regularmente, em razão de dificuldades financeiras. Alzira deixou de efetuar esse recolhimento por 8 meses. Nessa situação, Alzira não deixou de ser segurada, uma vez que a condição de segurado permanece por até 12 meses após a cessação das contribuições. E aí, meus queridos? Olha lá, ela se filiou-se facultativamente, ou seja, como facultativo. E facultativo, o prazo é 6 meses. Se o prazo é 6 meses, então ela está sem contribuir há 8 meses, ela perdeu a condição, porque não é 12 meses, é somente 6 meses. Então aqui a questão está errada. Questão 24, questão errada, ok? Cuidado aí com facultativo. Muita gente confunde, porque quase tudo é 12, professor, mas facultativo é somente 6. Questão 35. Oswaldo cumpriu pena de reclusão devido à prática de crime de fraude contra a empresa em que trabalhava. No período em que esteve na empresa, Oswaldo era segurado da Previdência Social. Nessa situação, Oswaldo tem direito de continuar como segurado da Previdência Social por até 18 meses após seu livramento. Gente, livramento, 12 meses. Que treta de 18 meses, risca isso aqui até cansado, até enjoar, até raiva, né? 12 meses, questão
errada. Professor, essa questão é muito besta. Sim, é besta porque você estudou, você aprendeu, tá? Questão 36. Questão 36 fala o seguinte: as empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando a respectiva remuneração. Gente, contribuinte individual. Quem é responsável pela contribuição do contribuinte individual? Ele próprio, mas é regra geral. Caso ele preste serviço a uma empresa, ou seja, um cooperado, quem vai fazer isso é a empresa ou a cooperativa. Ela vai lá e desconta. E é isso que a questão está falando. Que as empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do contribuinte individual a seu serviço, ou seja, prestando serviço, e vão descontar a respectiva remuneração. A questão está correta. Tome muito cuidado, muita gente errou essa questão. Eu sempre tiro essas questões do site Que Concursos, né? Muitos de vocês conhecem. Que Concurso, coloca lá no Google. E lá ele mostra o percentual de quantas pessoas erraram ou acertaram essa questão. É uma questão considerada difícil lá, devido muita gente ter errado. Porque, em regra, contribuinte individual realiza a sua própria contribuição. Só que aqui ele está colocando exatamente a exceção. Então, questão 36, certa. Questão 37. A contribuição do segurado empregado e a do trabalhador doméstico recai sobre o valor dos seus salários de contribuição, até um teto máximo fixado por lei. Professor, que treta é essa? O senhor não falou isso. Meu amigo, eu já falei que a Previdência tem um piso e tem um teto. Hoje o teto é R$ 6.433, né? Ou seja, se tu ganha 10 mil, tu nunca vai pagar 10 mil reais. Tu nunca vai pagar referente a 10 mil reais. Exemplo, lembra que o empregado e o trabalhador doméstico é 7,5, 9, 12, 14. Essas são as alíquotas progressivas. Se tu ganha 10 mil reais, a Previdência só vai descontar no máximo até aqui, nessa faixa, R$ 6.433 e alguns centavos. Não lembro quais são os centavos. Professor, e o que é acima disso? Não tem desconto previdenciário. Não tem desconto previdenciário? Não. Por que não tem desconto previdenciário? Porque o máximo que eu vou te pagar em um benefício é R$ 6.433. Eu não te pago mais que isso em benefício previdenciário. O máximo que eu te pago, R$ 6.433. Pronto, morreu. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. O valor do seu salário de contribuições até um teto máximo fixado por lei, que é R$ 6.433. Entendido? Questão, está certa ou questão está errada? Me diz aí, questão está certa ou está errada? A questão está correta. A questão está correta. Questão 38. A contribuição do segurado empregado é feita de forma isonômica, sendo vedada a distinção de alíquotas ou valores de contribuição em decorrência de salários diferenciados. Gente, isonômica é feito de forma que possua isonomia, né? Até aí tá certo, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Isso é isonomia. É diferente de igualdade. Igualdade é eu tratar todo mundo igual. Já isonomia é eu tratar as pessoas respeitando suas diferenças. Só que ele erra quando fala assim, ó, sendo vedada a distinção de alíquotas ou valores de contribuição em decorrência de salários diferenciados. Meu amigo, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Essa é uma regra, é um dos objetivos, né, da Seguridade Social, que é a equidade na forma de participação no custeio. Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então a questão aqui, ela erra ao falar que eu não posso ter distinção de alíquota. Poxa, eu tenho 7,5, eu tenho 9, eu tenho 12, eu tenho 14. Tem gente que só vai pagar aqui. Quem ganha até salário mínimo, só vai pagar aqui. Quem ganha até R$2.000 só vai pagar até aqui. Quem ganha acima de R$2.000 vai pagar do e assim por diante. Então eu tenho diferenciação sim, tá? Questão 38, questão errada. Questão 39. Questão longa, questão que o concurseiro pega. Ai, professor, é muita coisa. Para de frescura.
né? Tem que ler, não quer ser aprovado? Então leia. Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características. Ambos se enquadram em famílias de baixa renda. Fátima tem 30 anos de idade e Ronaldo 35 anos de idade. Fátima não tem renda própria, dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência e contribui para a Previdência Social na qualidade de segurada facultativa. Ronaldo contribui como segurado trabalhador avulso. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Ronaldo poderá contribuir para a Previdência com a alíquota de 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição? E aí, meus queridos? Certo ou errado? Vai de cara logo, vai de cara logo. A questão é longa, mas é fácil, errado. Porque Ronaldo, olha aqui, ó, Ronaldo é trabalhador avulso. Trabalhador avulso é, a depender do seu salário de contribuição, 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Então, quem poderia sim pagar 5% seria Fátima. Por que Fátima, professor? Porque Fátima dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência e não possui renda própria e ambos são de família de baixa renda, tá bom? Fátima se enquadra. Ronaldo é trabalhador avulso, não se enquadra nessa situação. Então, Ronaldo, meu amigo, bye bye. Você não pode pagar a alíquota de 5%. 5% é o facultativo, que trabalha no âmbito da sua residência, não tem renda própria e pertence à família de baixa renda. 5% por contribuinte individual é aquele que é o microempreendedor individual, o famoso MEI, ok? Questão 40. Considere que Maria José presta serviços habituais e contínuos para Cláudia no ambiente residencial desta, sendo certo que as atividades desenvolvidas não têm fins lucrativos. Nessa situação hipotética, Maria José é empregada doméstica e responsável pelo recolhimento da sua própria contribuição para a Previdência Social. CESP sendo CESP. Por que, professor, CESP sendo CESP? Por causa do seguinte, gente. Ela dá uma informação toda correta e no final, pô, te dá um murro, né? Maria presta serviços habituais e contínuos para a Cláudia, no ambiente residencial dela, sendo certo que as atividades desenvolvidas não têm fim lucrativo. Nessa situação hipotética, Maria é empregada doméstica? Até aqui, meu amigo, a questão está correta. Linda e maravilhosa. Ela é empregada doméstica. Aí erra quando chega e fala bem assim. Irresponsável pelo recolhimento da sua própria contribuição para a Previdência Social. Sai daí, meu amigo. Quem é responsável pela contribuição da empregada doméstica é o empregador doméstico. Ou seja, Cláudia que tem que fazer o recolhimento e até que data? Até dia 7 do mês subsequente. Lembrou disso? Está esquematizado. Está esquematizado. Lembrou dessa treta aqui? Tudo isso está esquematizadinho, tá bom, gente? Então, preste muita atenção para não errar isso aqui em prova. Quem faz sua própria contribuição é o segurado especial, quando faz comercialização para pessoa física, é o contribuinte individual, que trabalha por conta própria, porque se ele prestar serviço para outra empresa, é a empresa que vai fazer, e o facultativo, que é responsável. Pronto, morreu. O resto, o empregado é a empresa. O trabalhador avulso é o sindicato ou órgão. O empregado doméstico é o empregador doméstico. Perfeito? Questão 40, então, errada devido a esse detalhamento aí. Questão 41. Questão 41. De novo, ó, dos irmãos. Os irmãos Fátima e Ronaldo, ó, só para você ver, não é questão repetida. Eu não elaborei essa questão. É, na verdade, um outro tópico que a Sebrasp colocou a respeito do mesmo enunciado, né? Então, enunciado, não vou nem perder tempo lendo, é a mesma coisa. Ó. Ela fala lá que Fátima e Ronaldo são de famílias de baixa renda, Fátima tem 30
anos. Ronaldo, 35. Fátima não tem renda própria, dedica exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, né? Ronaldo é um trabalhador avulso. E aí ele coloca a seguinte situação. Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem independente previdenciário um do outro. Certo ou errado? É uma questão de dependente. Gente, a questão fala, ó, eles são plenamente capazes, sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental. Irmão, pode ser dependente? Só pode ser dependente caso não exista nenhum dependente de outras classes, ou seja, de primeira classe e de segunda classe, tá? E principalmente, irmão só pode ser menor de 21 anos ou inválido ou que possua deficiência intelectual, mental ou grave. Fátima tem quantos anos, gente? 30 anos de idade. Ronaldo, 35 anos de idade. Então aqui, em nenhum momento, Fátima e Ronaldo podem ser enquadrados como dependente um do outro. A questão encontra-se errada. Questão errada, questão 41. Questão 42. Os genitores do segurado do Regime Geral de Previdência Social serão seus dependentes, independentemente de comprovação da dependência econômica. Gente, o que muda aí para dificultar a questão é genitores. Se você não sabe o que é genitores, não são genitais não, tá, gente? Genitores são os pais. Então ele fala, os pais, agora ficou mais fácil, né? Do segurado serão dependentes, independentemente de comprovação de dependência econômica. Depende sim de comprovação de dependência econômica. A questão está errada. E só lembrando aí, professor, quem tem que comprovar a dependência econômica? Primeira classe, companheira, esposas e filhos. Em regra, não necessito comprovar a dependência econômica. A dependência econômica é presumida. Basta comprovar a situação de dependência. Ou seja, comprovar que é dependente, certidão de nascimento, certidão de casamento, provas de união estável. Só que existe uma exceção. Qual é a exceção? Vou colocar meu ouvido aqui, ó, meu ouvido sujo, para vocês verem. Qual é a exceção? Os únicos dependentes de primeira classe que precisam comprovar dependência econômica são os equiparados a filhos, que é o enteado e o menor tutelado. Não é menor sobre guarda, menor tutelado. Dependente de segunda classe, pais, e dependente de terceira classe, irmãos, obrigatoriamente tem que comprovar a dependência econômica. Por isso que a questão está errada. Então, professor, resumindo, quem tem que comprovar a dependência econômica? Pais e irmãos. E enteados e menor tutelado, que são equiparados a filhos, mesmo sendo de primeira classe. Ok? Questão 43. Ela fala assim, o adolescente que estiver sobre dependência econômica da madrasta, segurado do regime geral, poderá ser inscrito no INSS como dependente dessa. E aí, meus queridos? Olha a questão 44 aí. O adolescente que estiver sob dependência econômica da madrasta, segurado do regime geral, poderá ser inscrito no INSS como dependente desta? Correto. Correto, tá bom? Ele pode sim ser dependente dela. Pode sim. Professor, mas por quê? Gente, o adolescente madrasta, então aqui é um enteado. E olha o que a questão fala. Que estiver sob dependência econômica. Se não tivesse essa informação da dependência econômica, não poderia se inscrever como dependente. Mas a questão já fala que ele está, sim, sobre a dependência econômica. Sendo assim, poderá se inscrever como dependente. Então, aqui a questão está correta, a questão 44, ok? Questão 45. Questão 45 fala o seguinte. Entende-se como companheiro ou companheira, para efeito de proteção previdenciária, a pessoa com quem o segurado mantém união estável por período superior a 5 anos, independentemente da existência de prole em comum. Professor, que diacho é prole, professor? Gente, filhos. Ele está dizendo o seguinte, mesmo se não tiver filhos, tá? A pessoa
é considerada companheiro ou companheira desde que possua uma união superior a 5 anos. Para de balela, para de coisinha, meu amigo. Superior a 5 anos, não. Tem que ser 24 meses. Professor, é 2 anos? A lei fala 24 meses, então vamos de acordo com a lei. Tem que comprovar, tanto que fala lá que a companheira ou companheiro tem que comprovar com documentos até 24 meses antes do óbito. Até 24 meses antes do óbito. Então não é 5 anos, tá? Professor, e a parte da existência de filhos? A parte da existência de filhos tanto faz. Eu tenho que comprovar a união estável. Ter um filho é uma prova de união estável. É uma prova de união estável. Então, professor, ter um filho não comprova não? Não. Quantas pessoas são pais solteiros, né? Então, ter um filho é uma prova de união estável. Se não tiver filho, sem problema. Existem outros documentos para comprovar a união estável. Mas tem que comprovar pelo menos uma duração de 24 meses. Ou seja, 2 anos. Questão 45, a questão está errada. Questão 46. Questão 46 fala o seguinte. A dependência econômica do irmão menor de 21 anos de idade, na condição de dependente do segurado, é presumida para fins de obtenção de benefícios previdenciários. A gente até conversou sobre isso. Essa questão 46 aí, ó, tranquila, tranquila. A gente já conversou sobre isso. Por quê? A dependência econômica do irmão é presumida? O irmão menor de 21 anos só vai ter direito se não existir dependente de primeira classe, se não existir dependente de segunda classe e se comprovar a dependência econômica. Então aqui quando fala que é presumida a dependência, né, a condição de dependente, está errado, porque tem que comprovar a dependência econômica. Questão 46, errada. E última questão do bloco aí, é presumida, por força de lei, a dependência econômica dos pais do segurado para fins de atribuição da qualidade dependente. Gente, é a mesma coisa da questão anterior. Vocês estão observando como essa questão de coisa de presunção de dependência econômica cai? Como aparece em prova? Então, pega essa treta, coloque na sua cabeça e não esqueça mais. Quem que tem que comprovar a dependência econômica para fins de dependência? Irmãos, pais e equiparados a filho. Quem é equiparado a filho? Tá até o dedo feio aqui. Quem é equiparado a filho? Enteado e menor tutelado. Pronto. O resto não precisa. Companheiro, cônjuge, filho legítimo, de fato, de sangue, não precisa. Professor, fale, meu amigo, fale. O que foi? E o adotado? Adotado é filho legítimo. Quem adotou está lá na certidão de nascimento o teu nome como pai e mãe. Então, o adotado, o filho adotivo, é filho legítimo, tá? Então, fique tranquilo com isso. O filho legítimo não precisa comprovar dependência. Então, o adotado não precisa comprovar dependência. Quem precisa comprovar é o enteado e o menor sobre tutela. Não é sobre guarda, pelo amor de Deus, tá bom? Então, questão 47. Pais, tem que comprovar? Tem. Então, não é presumido. Questão errada. Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu ver o tempinho aqui, ó. Fazer questão, gente, é bom, é legal, mas depois que você tem uma base. Não pense que só pegar questão, você vai conseguir fazer tudo maravilhoso não, tá? Só ajeitando aqui, ó. Pronto. Não vai conseguir fazer tudo maravilhoso não. Tem que ter a base antes de fazer questão. Questão é um processo importante, principalmente quando você assistir todos os 1000 blocos que a gente vai ter aqui de aula. Aí você respira e vai fazer suas questões. Perfeito? A gente se encontra no próximo bloco, que aí a gente vai ter mais um bloco de questões e aí, ó, encerra de vez, tá certo? Um forte abraço e até lá.